Dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, de 2015, apontaram que o Brasil está entre os piores países no ranking de desempenho dos alunos em ciências, leitura e matemática. Essa avaliação internacional é realizada a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e traça uma comparação com o resultado de 70 países. Bom, para a gente entender melhor esses resultados, nós conversamos agora aqui no estúdio com o nosso comentarista de educação, o professor Gilberto Alvares. Seja bem-vindo, Giba. Boa noite, Thalita. Giba, conta pra gente, principalmente matemática, o país foi o último no ranking da América Latina. O que mostram esses dados? É uma avaliação esperada, Thalita. Poucos países, uma dúzia de países conseguiram aumentar a sua avaliação. A grande maioria mostrou uma grande estagnação. Um dado importante do Brasil é que o Brasil aumentou, nessa pesquisa diz isso no PISA, na avaliação, nós temos hoje 70% dos jovens com 15 anos acima da 7ª série. Ou seja, apesar de estagnado, nós conseguimos aumentar a escolaridade. Isso é bom, Sim. porque nós incluímos mais pessoas na escola e mesmo assim a nossa nota não caiu. Ótimo. Inclusive, tem o estudo também mostra que grande parte dos estudantes brasileiros não alcançou a média necessária de conhecimento para exercer uma cidadania plena. Qual que é a relação entre conhecimento, cidadania plena e o que mostra esse número grande de alunos? 56% dos nossos jovens na área de ciências não conseguiram ter aproveitamento no nível 2 na prova. 50% não conseguiram ler. E 70% não conseguiram chegar ao nível 2 de matemática. Juntando ciências, leitura e matemática, Thalita, eles têm uma educação que, na verdade, não permite que ele exerça a cidadania de forma autônoma. Ou seja, ele não consegue compreender a sua realidade. Cidadania plena significa isso. Ele não tem condições, pela educação, de conseguir compreender a sua realidade e avançar autonomamente para conseguir avançar na vida. Que prejuízos isso traz, tanto para o aluno quanto para a gente, quanto sociedade? São gerações. Todos os países que foram melhor no PISA têm uma coisa em comum. Eles investiram em formação de professores. Sim. Tanto a formação, tanto o plano de carreira, a formação inicial, a formação continuada e os processos de seleção. Ou seja, nós estamos andando para trás. Nós temos que investir muito mais em educação, em formação de professores, em novos projetos pedagógicos para conseguir fazer com que as novas gerações elas não se percam. Sim. Porque, de fato, se o brasileiro não consegue cidadania plena, ele não consegue minimamente ter autonomia, não só para ingressar no mundo do trabalho, mas que ele consiga exercer a cidadania e seja um sujeito, como diz Paulo Freire, um sujeito autônomo. Que ele consiga se governar, que ele consiga decidir os rumos para a sua vida. Sim. E nesse contexto de investimentos, a gente agora tem PEC 55 aprovada, de limite de gastos, de investimentos públicos. E é um problema também, porque agora os investimentos vão diminuir, prejudicando ainda mais essa situação que a gente tem. É muito preocupante. Um dado interessante do PISA é que o Brasil ele investe 42% do que os países da OCDE investem por aluno em educação. Sim. Nós aumentamos 10% em 3 anos. Isso é um fato muito interessante. Sim. Daqui para frente, o que precisava é investir mais. Porque é fato que dinheiro por si só não traz bons projetos pedagógicos. Mas a falta faz com que a carência de projetos, de investimento, de políticas, principalmente de aprendizagem, seja maior. Eu não costumo me preocupar muito com a posição do Brasil no ranking, Thalita. Sim. O mais importante é que a avaliação mostre que nós precisamos de políticas de aprendizagem. Nossos alunos precisam aprender. Sim. E para fazer essas políticas, precisa de investimento. Claro. Ou seja, essa PEC do teto dos gastos são menos de 70 bilhões previstos para a educação. Isso pode ser a morte do sistema educacional brasileiro, público e privado. Sim. Você citou a formação de professoras. Você acha que é começar por aí? Na formação de professores? Não tenha dúvida. É melhorar o ambiente escolar, ter bons espaços para que o professor possa atuar, bons equipamentos e investir no professor. Com todas as mudanças que nós temos no mundo da educação, por conta das tecnologias, o papel do professor se torna fundamental. Sim. Ele deixa, entre aspas, de ser um dador de conteúdo, como nós falamos muitas vezes em cursinho, Sim. um repetidor de conteúdo, para virar um grande orientador. Ou seja, formar os professores, valorizar os professores, o salário, as condições de trabalho, isso é fundamental para ter um projeto de futuro para o Brasil. No entanto, cada vez menos pessoas optam por se formar como professor, ser professor, porque as condições são bastante precárias. A gente vê o exemplo aqui do estado de São Paulo, os professores todo ano reivindicando o aumento, reajuste salarial, mesmo assim não conseguindo. Então, a gente tem uma situação bastante precária do profissional professor.
E tem que começar com a questão salarial, Thalita. Hoje, o que o professor recebe no Brasil não dá condições nem de ele aumentar o seu repertório cultural. O que o professor recebe não permite ler livros, não permite frequentar o teatro, as salas de concerto, ou seja, é um salário que impede o professor que ele se aperfeiçoe. O aperfeiçoamento do professor, obviamente, depende do Estado. Mas todos nós temos direito de buscar os nossos conhecimentos. Sim. E com o salário que o professor recebe, ele procura muito mais sobreviver do que, de fato, conseguir se atualizar e acompanhar esse mundo que vem mudando rapidamente, Claro. inclusive na educação. Esse estudo ele é usado, de alguma forma, para a criação agora de políticas públicas? Qual é a destinação desse material? Deveria. Não só o PISA, mas o próprio Enem. O PISA, ele usa a TRI de um parâmetro, o Enem é um TRI de 3 O parâmetros. que é o TRI mesmo? A TRI de resposta ao item. A prova do Exame Nacional do Ensino Médio usa a tal da TRI. Sim. Então, os mecanismos de avaliação, eles servem justamente para detectar e, a partir da detecção, fazer com que os gestores escolares, mesmo os professores, eles possam, a partir do diagnóstico, inventar, inovar e propor novas políticas. Então, os sistemas de avaliação são fundamentais. Obviamente, o PISA, ele não pega absolutamente a realidade da escola. Ele detecta um problema e esse problema deve gerar novos caminhos para melhorar a educação brasileira. Ele é feito com alunos de escolas privadas e públicas? Sim, É. até com 15 anos de idade. Foram por volta de 26 mil brasileiros que fizeram essa prova. E de 3 em 3 anos ele é refeito. De 3 em 3 anos. A gente melhorou bastante em relação aos 3 anos anteriores? Estagnou. Em ciências e leitura estagnamos, em matemática pioramos um pouco mais. Tem algumas, em relação às outras matérias, a gente falou que é das que a gente não se saiu bem. E as outras? Português, média, todas as... O PISA analisa pela ciência, pela leitura e pela matemática. Ah, entendi. O Brasil usa o PISA, obviamente, e outras provas. A Provinha Brasil, a Prova Brasil, o próprio Exame Nacional do Ensino Médio. São vários sistemas de avaliação que juntos podem detectar a situação do ensino no Brasil. E a partir desse diagnóstico, aí sim, é onde o Brasil falha, propor novas políticas, novos programas, justamente pelo que se traz das avaliações que são feitas. Legal. Obrigada, Giba. Obrigado, Thalita. Até mais. Até a próxima.